Olá, sou o professor Denis Ouro de Jesus, atuo aqui no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, como professor referência das turmas de educação infantil. Estou vinculado ao programa de mestrado profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus Apucarana. Na imagem, apareço em enquadramento dos ombros para cima, sou homem negro, de pele clara, com cabelo curto e preto e olhos castanho escuros. Uso uma camisa verde e ao fundo há uma parede na cor cinza claro e tenho 1,74 m de altura. Os slides de apresentação têm um fundo branco e na parte superior ao logo do evento. E estarei durante toda essa apresentação na parte inferior esquerda. Essa apresentação trata-se da minha pesquisa de mestrado, que está em andamento, como forma de relato de pesquisa. E tem como tema as tecnologias digitais educacionais no processo de aprendizagem das crianças da educação especial na educação infantil. E, com eixo temático, tecnologia assistiva e materiais didáticos específicos. Os autores desse relato de pesquisa sou eu, Denis Loureiro de Jesus, e a minha orientadora, Eromi Isabel Cunha. Introdução. A pesquisa em destaque está em processo de desenvolvimento pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI, na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, e tem por finalidade debater sobre as tecnologias digitais educacionais no processo de aprendizagem das crianças da educação especial na educação infantil. É entender como esses recursos tecnológicos são pensados e planejados para essas crianças. Seu objetivo principal é identificar a contribuição das tecnologias digitais educacionais na aprendizagem dessas crianças. Além disso, buscaremos identificar a presença desses recursos tecnológicos nos espaços de aprendizagem observados, analisando como os profissionais lidam com essas ferramentas e de que forma elas são concebidas e utilizadas com a finalidade pedagógica. Metodologia. Aprovado pelo Comitê de Ética, pelo parecer 7063001, a pesquisa adota uma metodologia qualitativa de natureza exploratória, GIL 2002, descritiva e classificatória, Bardan 2016, e fundamentada na análise de conteúdo, Minayo 2001. O estudo está sendo conduzido em um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, aqui no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, por meio de observações dos espaços de aprendizagem, em entrevistas com professores da educação especial e os professores que atuam nas turmas de grupos 5 e 6, com crianças variando de 4, 5 e até 6 anos de idade. Sua finalidade é compreender o uso pedagógico das tecnologias digitais educacionais, culminando na elaboração de um guia pedagógico, com sugestões de aplicativos, jogos, recursos digitais que favoreçam as vivências, as experiências e as práticas inclusivas, lúdicas e de qualidade na educação infantil. A pesquisa está fundamentada, tem a sua fundamentação teórica na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, na Política Nacional de Educação Especial, na Lei Brasileira de Inclusão, no Currículo da Educação Infantil do município de Vitória e os temas infantis de Vitória, os TIVs, Política Municipal de Educação Especial, no caso do município de Vitória, nas obras de Vygotsky, de 94 e 97, e nas obras de Moran, de 2005 e 2017. Resultados preliminares. A pesquisa encontra-se ainda, como já disse anteriormente, em andamento, já apresentando avanços na revisão bibliográfica,
no desenvolvimento de instrumentos e no início das entrevistas com os professores. A análise será conduzida com base em referências teóricas, no uso de aplicativos educacionais e nos relatos dos participantes. A intenção desta pesquisa é apoiar práticas inclusivas na educação especial, também na educação infantil, contribuindo tanto para a formação dos docentes quanto para o uso pedagógico dessas tecnologias educacionais, digitais educacionais. Agora apresento as referências utilizadas. Agradeço aqui a minha participação. O meu muito obrigado. Olá, sou a Viviane Lombe Mazon, uma mulher branca, de estatura baixa, com os cabelos loiros, longos, uso óculos. Hoje estou vestindo uma blusa por baixo marrom e um casaco preto por cima. O meu fundo é uma parede branca. Vou apresentar para vocês os desafios da alfabetização e práticas inclusivas na era digital. É o meu relato de pesquisa no eixo temático Inovação Tecnológica e Tecnologia Assistiva. O meu primeiro slide tem um fundo branco, à esquerda um mosaico de formas coloridas e no canto superior direito o símbolo da jornada. Introdução. A alfabetização é uma etapa essencial da educação, pois viabiliza o acesso às práticas de leitura e escrita, favorecendo a autonomia e a cidadania. Brasil 2017, Soares 2004. No contexto da educação inclusiva, esse processo torna-se ainda mais desafiador, exigindo práticas pedagógicas que respeitem as diferenças. Nesse contexto, os jogos digitais surgem como ferramentas promissoras, por sua capacidade de promover motivação e interatividade. Prensky, 2001, Baker e Uizanga, 2012, contribuindo para diversificar estratégias pedagógicas em ambientes inclusivos. Este slide, que é o primeiro, e os próximos serão com fundo branco e as letras verdana, pretas. Próximo slide. Metodologia. Essa pesquisa em andamento está vinculada ao mestrado profissional em Educação Inclusiva, PROFEI. Adota abordagem qualitativa para compreender os desafios enfrentados por professores na alfabetização em contextos inclusivos, com foco na experiência dos sujeitos, Minayo, 2001. De natureza aplicada e caráter exploratório, utiliza o método DSR, que subsidiará tanto a revisão de leitura quanto a elaboração de um jogo voltado à alfabetização. Drest, Lacerda e Antunes Júnior, 2015, Pimentel, 2024, com base em evidências empíricas e referenciais teóricos. Próximo slide. Minha fundamentação teórica. O modelo tradicional de ensino, centrado no professor como transmissor de conhecimento, atendia a um contexto de escassez informacional. Porém, na era digital marcada pela ampla circulação de informações, tal abordagem se mostra insuficiente. Moran, 2015. O docente passa a assumir um papel mediador, sendo essencial repensar estratégias para estimular a autonomia estudantil. A integração pedagógica das TICs
Tecnologias de informação e comunicação permite personalizar o ensino e atender alunos com deficiência. Valente, 1999, destaca que o seu uso adequado torna a aprendizagem mais acessível e significativa. Moran, 2015, também ressalta o potencial das metodologias ativas na promoção do protagonismo estudantil. Próximo slide. Resultados preliminares. O processo de alfabetização na educação inclusiva impõe desafios que impactam diretamente a atuação docente e a aprendizagem de estudantes com deficiência ou outras necessidades educacionais específicas. Resultados preliminares de estudos apontam entraves relacionados à formação docente, adaptação pedagógica e estrutura escolar. Antunes, Hatch e Ávila, 2016, analisam o PNAEC e identificam avanços, mas também limitações, como a formação inicial inadequada, dificuldade na aplicação de estratégias inclusivas e a escassez de recursos adaptados, o que compromete a inclusão efetiva. Concluindo, os estudos, embora em um levantamento preliminar, indicam que a alfabetização inclusiva requer políticas de formação docente, investimento em recursos e articulação entre a escola, família e profissionais especializados. Coloquei como uma frase final: juntos somos mais fortes, juntos somos mais inclusivos. Obrigada. E ao lado, uma imagem com um símbolo escrito Inclusion e vários quadradinhos coloridos. Muito obrigada. Bom dia, eu sou a Flávia, sou mestranda da PUC, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, estou vestindo um cachecol branco e uma blusa cinza. Na tela aparece dos ombros para cima. No fundo, eu tenho um painel de medalhas. Também estou apresentando a tela com o início da minha apresentação, que se encaixa no eixo 8 de tecnologias assistivas e materiais didáticos específicos para a segunda jornada internacional de pesquisa em educação especial na perspectiva inclusiva. O nome da minha pesquisa, da minha dissertação é o uso da comunicação alternativa para a alfabetização de alunos com transtornos do espectro autista sem oralidade na rede pública regular de ensino fundamental 1 do município de Pinhais. A minha orientadora e coautora desse trabalho é a professora doutora Miriam Célia Castellan Gebert. Para iniciar essa discussão, eu fiz algumas pesquisas com relação aos direitos humanos, até porque a educação, ela é um direito de todos. No Brasil, ela também é estabelecida dentro da Constituição Federal, onde diz que a educação é para todos. Porém, durante muito tempo, não foi o que aconteceu. Até porque as PCDs, as pessoas com deficiências, elas passaram por algumas fases, né, durante o desenvolver das sociedades. Primeiro, a fase da intolerância, quando essas crianças, essas pessoas eram vistas como um mal para a sociedade, eram vistas como pecado, né, era um castigo divino. Tanto que, nas sociedades antigas, como na Grécia, em Roma, essas crianças eram, inclusive, mortas. Quando nascidas, identificadas, elas não tinham uma vida, né? Elas eram mortas logo cedo. Depois, quando um pouquinho mais além na sociedade, não se podia matar, né? Era um outro pecado. Então, passou a ter a fase da invisibilidade, em que as pessoas ficavam trancadas em casa e não tinham nenhum desenvolvimento. Depois veio a fase assistencialista, quando as pessoas com deficiência passaram a ser tratadas na questão da saúde, então por médicos, por terapia, sempre no hospital, sempre em clínicas, e agora a fase dos direitos humanos, em que a gente fala sobre a inclusão. Pensando em dados estatísticos mais recentes, o INEP, ele fez uma pesquisa, um levantamento, essa é uma pesquisa de 2007 a 2022, em que mostra o aumento do número
de matrículas de pessoas com deficiência dentro das escolas regulares de ensino. Por que dentro das escolas regulares? Porque antes também, quando começou-se a discutir sobre o direito à educação de todos, as pessoas com deficiências eram segregadas, ou em escolas especiais, ou em classes especiais. Então, é muito recente a perspectiva da inclusão, de todos estarem dentro das escolas regulares, sendo atendidos dentro das suas especificidades. A inclusão, segundo Mantuan, ela diz assim na citação: se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças, que é o que a perspectiva inclusiva vem trazer, que nós precisamos desenvolver a todos dentro das suas potencialidades. Por isso, algumas situações, algumas mudanças são necessárias dentro das escolas, como a formação de professores, o plano educacional individualizado para cada aluno, o entendimento sobre inclusão, não pensando apenas nas pessoas com deficiências, nos neurodivergentes, mas também em todos aqueles grupos vulneráveis, como os indígenas, quilombolas, ciganos, filhos de circo, né, os circenses, que todos esses precisam ser inclusos e também terem as suas especificidades atendidas dentro de todas as escolas. No caso da pesquisa que eu venho desenvolvendo, eu trato os alunos com TEA, transtorno do espectro autista, sem oralidade. Por quê? Porque esses alunos necessitam, além da perspectiva da inclusão, além da formação docente, muitos deles utilizam as tecnologias assistivas. E uma das ferramentas mais utilizadas, em especial para alunos sem oralidade, é a comunicação alternativa, para que esses alunos em sala de aula consigam se comunicar com os professores, com os seus pares, mostrando aquilo que aprenderam, as suas dúvidas, aquilo que chama atenção e possam participar ativamente do processo de aprendizagem, sendo protagonistas do seu desenvolvimento. A legislação assegura que o poder público deve criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Então, no seu inciso 2º, diz sobre a adoção de medidas individualizadas e de apoios eficazes para maximizar o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com as características de cada pessoa. Então, a comunicação alternativa, ela também é garantida pela legislação. No município de Pinhais, que é onde eu venho desenvolvendo a pesquisa, o que nós temos de dados? É um município que se destaca, por isso ele foi escolhido, ele se destaca, dentre outros, na questão do atender às normas e legislações existentes, ele possui 40 salas de recurso multifuncional, com professores qualificados para atendimento educacional especializado, e esses profissionais participam de formação continuada. Também, os professores da sala de recurso multifuncional e os professores da sala regular são convidados frequentemente para cursos de formação a respeito da inclusão e do atendimento especializado para todas as crianças em sala de aula. As salas de aula regular têm professor regente e professor de apoio quando necessário. Então, uma equipe multidisciplinar que faz parte da DESP, que é a Divisão de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Essa equipe é formada por psicólogos, psicopedagogos e professores, né, pedagogos. Eles fazem a avaliação e veem a necessidade de um professor de apoio para essa criança. E se é constatado, assim que possível, dentro do orçamento público, é enviado um professor para auxiliar esta criança no seu atendimento especializado dentro da sala regular. Neste ano em que começamos a pesquisa, 2025, o município conta com 7.404 alunos matriculados, do 1º ao 5º ano, sendo que 335 são diagnosticados com TEA. Eles não têm um levantamento de quantos são com oralidade ou sem oralidade e o nível de suporte de cada um, mas percebemos que é um número alto atendido nas salas de recurso. E a pesquisa vai continuar, porque a minha pergunta é para saber como que esses alunos são atendidos em sala de aula. A gente já sabe que eles possuem vários recursos na sala de recurso multifuncional, e eu quero saber se a comunicação alternativa é utilizada na sala de aula pelos professores do ensino regular. Se tem essa disponibilidade, se tem essa ferramenta, se eles têm essa formação e como isso vem acontecendo. Então, já foi feito o levantamento junto à DESP, já foi enviado o questionário para os professores de sala de recurso multifuncional, e agora vai ser a observação e a entrevista com os professores da sala regular, para que a gente possa verificar quais são as melhores experiências e como auxiliar esses professores nesse processo de inclusão. Aqui tem algumas referências que estão sendo utilizadas como aporte teórico, e acredito que seja isso. Obrigada e até mais. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Teixeira da Silva, sou um homem de cor
parda, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa preta e ao fundo uma parede na cor azul com detalhes amarelos. Atualmente sou professor de língua portuguesa na Escola Tiradentes, município de Uruará, no estado do Pará. E estou apresentando este trabalho de mestrado em Educação Inclusiva pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. E é com grande satisfação que apresento o trabalho intitulado Tecnologias Assistivas na Educação do Campo, Práticas e Desafios da Inclusão Escolar na segunda Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. A inclusão escolar de estudantes com deficiência é um direito fundamental, alicerçado em pilares como os direitos humanos e a igualdade social. No Brasil, marcos legais como a LDBN, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e a Lei Brasileira de Inclusão garantem esse direito à educação de qualidade para todos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou múltiplas. No entanto, garantir essa inclusão em escolas do campo apresenta desafios únicos, como infraestrutura precária, falta de recursos e formação inadequada de professores. É nesse cenário que as tecnologias assistivas emergem como ferramentas transformadoras, capazes de superar barreiras e promover a participação e a aprendizagem. E o que são as tecnologias assistivas? Elas são definidas como recursos e serviços que ampliam as habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo sua autonomia e inclusão. No ambiente escolar, as tecnologias assistivas podem ser desde softwares de leitura até materiais pedagógicos adaptados, pranchas de comunicação e até mesmo brinquedos acessíveis. Nosso objetivo geral neste trabalho foi investigar como as tecnologias assistivas têm contribuído para a inclusão de alunos com deficiência em escolas do campo, a partir de uma análise de produções acadêmicas nacionais. Especificamente, buscamos identificar experiências bem-sucedidas no uso de tecnologias assistivas em realidades rurais, levantar os principais desafios enfrentados por professores e gestores e sistematizar propostas para o uso criativo e acessível dessas tecnologias. Para alcançar esses objetivos, realizamos uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. Analisamos obras acadêmicas publicadas entre 2015 e 2024, selecionando materiais como artigos científicos, resumos expandidos e relatos de experiência, com foco em relevância temática, aplicabilidade rural e abordagem sobre inclusão e tecnologias assistivas. A análise foi conduzida utilizando a técnica de análise de conteúdo conforme Bargan 2011, o que nos permitiu identificar categorias emergentes como formação docente, adaptação de recursos, criatividade pedagógica, políticas públicas e participação da comunidade. Nossa análise revelou um cenário de desafios, mas também de grande potencial para a inclusão escolar no campo. Destacamos as seguintes tendências: formação docente como eixo central. O sucesso da inclusão depende, em grande parte, da formação continuada dos professores. Docentes capacitados demonstram maior segurança e criatividade na aplicação das tecnologias assistivas. Adaptação criativa de recursos. Observamos o uso de materiais alternativos, recicláveis ou confeccionados pelos próprios professores e alunos, como pranchas de comunicação feitas com papelão ou jogos adaptados. Uso estratégico das tecnologias assistivas. Ferramentas como softwares gratuitos, aplicativos simples e comunicação alternativa foram utilizados com êxito, mostrando que não é preciso tecnologias complexas para gerar impacto positivo.
Valorização da cultura local. Algumas experiências mostram como as tecnologias assistivas podem ser integradas aos saberes e tradições do campo, respeitando a identidade cultural dos alunos. Em suma, a inclusão escolar no campo não depende apenas de tecnologias sofisticadas, mas sim de comprometimento político, formação docente e, acima de tudo, criatividade pedagógica. Nosso estudo reforça a importância de fortalecer as políticas públicas que contemplem as especificidades das escolas rurais. Isso inclui ações voltadas à formação continuada de professores, aquisição de recursos acessíveis e incentivo à produção de materiais pedagógicos adaptados à realidade do campo. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição para perguntas. Olá, meu nome é Matias, eu sou um homem preto, visto dos ombros para cima, tenho pele escura, uso óculos de armação retangular, meu cabelo é curto e preto, com corte baixo e rente à cabeça. E estou vestindo uma camiseta azul escura, ao fundo há uma cortina em tom bege claro. Eu sou moçambicano, atualmente residente em Brasil, no estado de São Paulo, município de Bauru. Sou discente no programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia, na Faculdade de Arquitetura, Arte, Comunicação e Design da Unesp, campus de Bauru. Hoje eu irei apresentar o resumo do artigo que analisa as produções acadêmicas brasileiras sobre audiodescrição no contexto educacional, com foco em dissertações e teses produzidas e defendidas entre os anos 2015 a 2024. Então, a audiodescrição, ela tem se consolidado como uma relevante tecnologia assistiva e estratégia de acessibilidade comunicacional, uma vez que traduz conteúdos originalmente visuais em linguagem verbal, tornando-os acessíveis às pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. Então, embora a sua aplicação inicial esteja fortemente ligada ao contexto artístico e cultural, sua incorporação ao ambiente educacional representa um avanço significativo, tanto conceitual quanto metodológico. Então, a pesquisa ela é de natureza qualitativa e caráter documental. Foi conduzida por meio de uma revisão sistemática de 14 trabalhos acadêmicos, sendo 4 teses e 10 dissertações, cuja análise temática de conteúdos permitiu identificar categorias discursivas recorrentes, desafios e estratégias para a implementação da audiodescrição como recurso pedagógico. Então, esta pesquisa foi fundamentada em referenciais da tradução intersemiótica, da acessibilidade e da psicologia histórico-cultural. Então, o estudo ele evidenciou que a audiodescrição, quando concebida criticamente como mediação didática, ela pode favorecer a construção de conhecimento científico por parte de estudantes com deficiência visual e também pode favorecer essa construção de conhecimento por parte de estudantes videntes. Os resultados apontam como principais entraves a carência de formação docente específica, a fragmentação entre a audiodescrição e o planejamento pedagógico,
a ausência de parâmetros técnicos consistentes e limitações na incorporação da audiodescrição nas plataformas digitais utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. Então, em contrapartida, conclui-se que a audiodescrição deve ser compreendida como uma linguagem mediadora da aprendizagem, capaz de ampliar a justiça cognitiva e o direito à educação inclusiva. Então, desde já eu agradeço o tempo dispensado para assistir à minha apresentação e desejo a todos continuação de um bom dia. Muito obrigado. Olá a todos e todas, meu nome é Pedro Henrique Viotto, eu sou um homem de altura média, cabelo curto e escuro, pele clara e olhos castanhos escuros. Eu sou o autor do relato de pesquisa Aprendendo com as Mãos, sequência didática no ensino de geografia, e eu venho através desse vídeo apresentar para vocês sobre esse trabalho. Então, essa pesquisa, ela parte do princípio da dificuldade que alguns alunos normalmente encontram no processo de ensino e aprendizagem de conceitos cartográficos relacionados, né, à geografia, como é o caso da escala, das coordenadas geográficas, das projeções cartográficas e até mesmo dificuldade que muitos alunos apresentam em relação à interpretação de imagens de satélite, de mapas temáticos, de mapas sistemáticos, que são bastante utilizados nas aulas de geografia e que são extremamente importantes para a explicação de outros conteúdos para além da cartografia, né? Então, a cartografia, ela é extremamente importante para o ensino da geografia e ela é reconhecida pela BNCC como um elemento fundamental para a construção do raciocínio geográfico e para a interpretação da realidade espacial. Contudo, as metodologias tradicionais de ensino que introduzem essa temática, no caso a cartografia, muitas vezes elas são limitadas, pois elas não atendem adequadamente à diversidade de estudantes que formam o ambiente escolar, como é o caso de pessoas cegas e com baixa visão, que têm dificuldade de entender esses conceitos justamente porque eles são apresentados em sala de aula através de uma perspectiva visual, ou seja, como que uma pessoa, né, cega ou com visão reduzida vai interpretar um mapa, por exemplo, né? Sem contar que muitas vezes não é levado em conta o nível de abstração, né, dos elementos que compõem, né, os produtos cartográficos, de maneira que até alunos que possuem visão têm dificuldade, muitas vezes, de interpretar um mapa ou de compreender alguns conceitos a respeito da cartografia. Então, é a partir daí que as tecnologias assistivas elas surgem como um recurso possível para integrar alunos cegos e com baixa visão no processo educacional e até mesmo para facilitar a compreensão de alunos normovisuais nesse processo, né, de ensino e aprendizagem dos conceitos cartográficos. Então, deste modo, a gente traz para este trabalho a cartografia tátil, que constitui um campo específico da cartografia, dedicado ao estudo e elaboração de materiais cartográficos adaptados para pessoas cegas e com baixa visão, e que se consolida como uma tecnologia assistiva e uma ferramenta essencial para a inclusão de estudantes com deficiência visual, não apenas nas aulas de geografia, que é o nosso objeto de estudo aqui, mas também no processo educacional como um todo.
E então, portanto, os materiais didáticos oriundos da cartografia tátil, eles permitem que os alunos explorem e interpretem representações espaciais de forma autônoma, superando a dependência exclusiva da visão, utilizando outros sentidos para poder explorar o mapa e, consequentemente, compreendê-los. Né? No caso específico, o tato, né? As mãos. E diante dessa perspectiva, este estudo ele propõe uma sequência didática baseada em recursos táteis para alfabetização cartográfica, onde nós utilizamos o acervo do projeto Cartografia Tátil da Unesp Rio Claro, que é um projeto que foi criado e coordenado por mais de 20 anos pela professora doutora Maria Isabel de Freitas, e que ao longo desses anos foram desenvolvidos inúmeros materiais e algum desses, né, desses materiais foram selecionados por nós para compor a sequência didática. Então, o objetivo da sequência didática ele é promover a inclusão tanto de alunos com deficiência visual quanto de alunos normovisuais, integrando diferentes formas de percepção no processo de ensino e aprendizagem por meio de atividades multissensoriais, além de também trazer novas propostas através desse trabalho, né, de metodologias didáticas não convencionais, né, para o processo de ensino e aprendizagem. Então, para a realização dessa pesquisa, foram selecionados 5 materiais didáticos, considerando seu potencial didático tátil para desenvolver os conceitos a respeito dos temas geográficos. E, além disso, através desse trabalho, a gente teve como proposta fazer uma sequência didática que possa ser aplicada numa sala de aula com todos os alunos, independente das suas características ou das suas excepcionalidades, buscando aplicar essa sequência didática dentro de uma perspectiva universal. Então, sendo assim, né, buscou-se trazer com esse trabalho uma sequência didática que abordasse essa questão da didática multissensorial e também uma sequência didática, né, uma nova perspectiva de trabalhar esse conceito que seja diferente do convencional, né, e que possa trazer aulas mais equitativas, né, e o acesso do conhecimento a todos. Então, esse foi o meu relato de pesquisa. Eu agradeço pela atenção de todos e muito obrigado. Olá, meu nome é Giovana, sou autista, nível 1 de suporte com altas habilidades. Resolvi primeiramente informar que eu sou autista porque eu tenho dificuldade em olhar para a câmera na questão dessa filmagem, né? Então, já para que compreendo as minhas reações, né? Então, dificilmente eu vou olhar para a câmera porque eu me sinto muito desconfortável. Vou me autodescrever. Meu cabelo é liso, loiro, tenho olhos castanhos, pele branca. Uso um óculos grande, tenho lábios grossos. Estou usando uma camisa azul clara e um casaco por cima azul marinho. Estou usando um lenço enrolado no pescoço porque eu estou com dor de garganta. Ele é azul marinho também. Eu sou supervisora educacional, trabalho como supervisora educacional no município de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Trabalho há muitos anos em educação, principalmente atendendo a questão da educação especial e a educação inclusiva, não é? Então, eu sou alfabetizadora por profissão. O meu trabalho, ele foi aprovado na 2ª Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. O meu trabalho é um resumo expandido, né, cujo o título não é Tecnologias Assistivas na Alfabetização de Crianças com TEA, não é? Caminhos para uma Prática Pedagógica Inclusiva.
Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, tá? Minha apresentação deste trabalho, que é uma proposta, né? Uma reflexão. Eu sempre entendi que a alfabetização era realmente um desafio para qualquer professor, não é? Mas se tratando das crianças com TEA, realmente é muito desafiador, não é? Mas além de ser um grande desafio, hoje eu vejo que os professores não estão preparados, né, para atender essa clientela, né? E muitos métodos que eles utilizam ainda é muito tradicional. Mesmo assim, estando à frente quando supervisora, eu observo a resistência dos professores em relação a entender o novo, essas ferramentas que estão aí que vão nos ajudar, não é? Então, eles são muito resistentes. Então, pensando e observando que, apesar de termos políticas públicas, esse avanço enorme que tivemos, não é? Com relação a também às legislações vigentes, observe que a prática pedagógica ela está distanciada do que é proposto. Então a gente tem que conversar sobre para que a gente possa avançar, não é? Não avançar com passo de tartaruga, mas avançar, não é, conforme as coisas estão ocorrendo no mundo de hoje, né? Então o objetivo desse resumo diante dessa problemática ele tem um objetivo centralizado na questão das ferramentas, né, das tecnologias assistivas, que elas vêm para nos ajudar, para contribuir, não é? Porque não é pensar só nas questões das tecnologias assistivas, questão de ferramenta. Ela pode ser sim usada como ferramenta, mas também como estratégias pedagógicas. E os professores não têm essa observação em relação a isso. Muitos porque não têm formação, porque não têm conhecimento. E hoje eu observo que os professores muitas vezes não têm condições de estar pagando alguma formação que venha lhes auxiliar com relação à sua prática. Então, esse também é um entrave que eu observo, né, nesse caminhar, né, com relação à prática pedagógica em sala de aula. A fundamentação, né, foi baseada em documentos legais e também em teóricos, como Maria Teresa Mantuan, Diniz, Vygotsky, Baron, Deborah Cash, não é? Então, ele foi estruturado com a base teórica, né? Até porque a proposta curricular do município de Balneário Camboriú é toda embasada na teoria vigotskiana, né? Em Vygotsky, histórico-cultural. Então, pensando nisso, eu quis também trabalhar dentro dessa perspectiva, não é? Então, para que nós possamos passar dentro da proposta, propor, no caso, com as tecnologias assistivas, mais uma ferramenta para nos auxiliar. Então, eu espero que essa contribuição do meu trabalho seja também de reflexão, não é? Porque as várias pesquisas que eu fiz, eles apontam que a utilização das tecnologias assistivas, elas têm um resultado muito positivo na questão da utilização dentro de um planejamento bem elaborado, de uma organização, né, em sua prática. E sim, realmente ele tem um resultado efetivo no caso, né? Então, a proposta é que os professores, não é, regentes de sala, auxiliar de apoio aí, se engajem, não é? E articulem entre si para que ele realmente possa ser introduzido e realmente venha a ter nas crianças as habilidades desenvolvidas e as suas potencialidades, né? Respeitando sempre o seu tempo, não é? Então, realmente é essa a proposta que eu tenho com esse resumo expandido. Quero também agradecer, porque eu não esperava ser selecionada, não é? Então, eu agradeço profundamente essa oportunidade. Espero que o trabalho seja bem visto e que traga a todos essa reflexão, né? E que venha contribuir não só para o mundo acadêmico, mas também na questão da inclusão em relação à escola pública, ficar atenta às ações que serão feitas, mas ações concretas em relação a isso. E muito obrigado por esse momento.